Dengue. Tudo o que você precisa saber sobre essa doença perigosa. Você já ouviu falar da dengue? Você sabe o que é, como se pega, quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico, qual é o tratamento e como se prevenir dessa doença que pode matar em poucos dias. Neste vídeo, você vai aprender tudo isso e muito mais. A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se infecta ao picar uma pessoa doente e depois transmite o vírus para outras pessoas. A dengue é uma das principais doenças tropicais do mundo, afetando cerca de 390 milhões de pessoas todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. A dengue pode causar desde quadros leves, semelhantes a uma gripe, até formas graves, chamadas de dengue hemorrágica, que podem levar à morte. A dengue não tem cura, mas pode ser prevenida e tratada. Por isso, é muito importante que você fique atento aos sintomas, procure um médico se suspeitar da doença e siga as orientações para evitar complicações. Neste vídeo vamos explicar em detalhes cada um dos aspectos da dengue, para que você possa se informar e se proteger dessa doença séria, que pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, sexo ou condição de saúde. Vamos lá? O que é a dengue? A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero Flavivirus, que pertence à mesma família da febre amarela, da zika e da chikungunya. Existem 4 tipos de vírus da dengue, chamados de Denvendendan 1, Denvendendan 2, Denvendendan 3 e Denvendendan 4, que podem causar a doença em diferentes graus de gravidade. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se infecta ao picar uma pessoa doente e depois transmite o vírus para outras pessoas. O mosquito da dengue é um inseto pequeno, de cor preta com manchas brancas nas pernas, no corpo e na cabeça. Ele costuma picar durante o dia, principalmente no início da manhã e no final da tarde, e prefere ambientes urbanos, onde encontra mais facilidade para se reproduzir. O mosquito da dengue se reproduz em locais que acumulam água parada, como pneus, garrafas, latas, vasos de plantas, caixas d'água, calhas, piscinas, etc. Por isso, é muito importante eliminar esses possíveis criadouros, para evitar a proliferação do mosquito e a transmissão da doença. A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa, nem pelo contato com objetos ou superfícies contaminadas. A única forma de se pegar a dengue é pela picada do mosquito infectado. Por isso, é essencial usar repelentes, mosquiteiros e roupas que cubram a pele, para se proteger das picadas. Quais são os sintomas da dengue? Os sintomas da dengue podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são: febre alta, acima de 39 graus Celsius, de início súbito. Dor de cabeça e ou atrás dos olhos, dor no corpo e ou nas articulações, manchas vermelhas na pele, perda do apetite, náusea e ou vômito, diarreia. A febre costuma ser o primeiro sintoma e dura de 2 a 7 dias. Alguns casos podem ser assintomáticos, ou seja, sem sintomas, ou parecidos com uma gripe forte, o que pode dificultar o diagnóstico. Por isso, é importante procurar um médico se você tiver esses sinais e morar ou ter viajado para uma área com transmissão de dengue. Os sintomas da dengue podem ser classificados em 3 categorias, de acordo com a gravidade: dengue clássica, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Veja a diferença entre elas. Dengue clássica é a forma mais leve da doença, que apresenta os sintomas descritos acima, sem complicações. A maioria dos casos de dengue se enquadra nessa categoria, que tem uma taxa de recuperação de quase 100%, se tratada adequadamente. Dengue com sinais de alarme é a forma intermediária da doença, que apresenta os mesmos sintomas da dengue clássica, mas com alguns sinais de que a situação pode se agravar, como dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramentos nas gengivas, no nariz ou na urina, acúmulo de líquido no abdômen ou no pulmão, queda da pressão arterial, alteração da consciência, etc. Esses sinais indicam que a pessoa pode estar desenvolvendo a dengue hemorrágica, e por isso, deve procurar atendimento médico urgente. Dengue grave é a forma mais grave da doença, que apresenta os sintomas da dengue com sinais de alarme, mais evidências de falência de órgãos, como sangramento intenso, choque, insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência hepática, etc. Esses sintomas podem levar à morte, se não tratados rapidamente. A dengue grave é uma emergência médica, que requer internação e cuidados intensivos. É importante ressaltar que uma pessoa que já teve dengue de um tipo pode ter novamente de outro tipo, e que a segunda infecção pode ser mais grave do que a primeira. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas e procurar ajuda médica se suspeitar de dengue. Como é feito o diagnóstico da dengue?
O diagnóstico da dengue é feito pelo médico com base nos sintomas e nos resultados de exames de sangue, que podem ser de dois tipos: exames que detectam o vírus da dengue ou exames que avaliam as alterações causadas pelo vírus no organismo. Os exames que detectam o vírus da dengue são chamados de testes moleculares ou sorológicos, que identificam a presença do material genético ou dos anticorpos do vírus no sangue. Esses exames são mais precisos, mas também mais caros e demorados, e por isso, nem sempre estão disponíveis na rede pública de saúde. Os exames que avaliam as alterações causadas pelo vírus no organismo são chamados de testes hematológicos, que medem os níveis de plaquetas, hemoglobina, hematócrito e leucócitos no sangue. Esses exames são mais simples, baratos e rápidos, e por isso, são mais usados na rede pública de saúde. No entanto, eles não são específicos para a dengue, e podem ser alterados por outras doenças ou condições. O diagnóstico precoce da dengue é fundamental para evitar complicações e reduzir o risco de morte. Por isso, se você tiver sintomas de dengue, procure um médico o quanto antes e faça os exames solicitados. Não se automedique nem ignore os sinais de alerta. Siga as orientações médicas e fique atento à sua evolução. Qual é o tratamento da dengue? O tratamento da dengue é principalmente sintomático, ou seja, visa aliviar os sintomas e evitar a desidratação. Não existe um medicamento específico para curar a dengue, mas alguns cuidados são essenciais, como beber bastante líquido como água, sucos ou soro oral, repousar e evitar esforços físicos, usar analgésicos e antitérmicos indicados pelo médico como paracetamol ou dipirona, evitar medicamentos que possam aumentar o risco de sangramento, como aspirina ou anti-inflamatórios, fazer acompanhamento médico regularmente. A hidratação é muito importante, pois a dengue pode causar perda de líquidos e eletrólitos pelo vômito, pela diarreia ou pelo sangramento. A desidratação pode levar à queda da pressão arterial, à insuficiência renal e à falência de órgãos. Por isso, é recomendado beber pelo menos 2 litros de água por dia, ou mais, se houver perda de líquidos. O soro oral pode ajudar a repor os sais minerais perdidos e a prevenir a desidratação. O repouso é importante, pois a dengue pode causar fraqueza, cansaço e dor no corpo. O esforço físico pode piorar esses sintomas e aumentar o risco de sangramento. Por isso, é aconselhável ficar em casa deitado ou sentado, e evitar atividades que exijam muito do corpo, como exercícios, trabalho ou estudo. Os analgésicos e antitérmicos são usados para aliviar a dor e a febre, que são sintomas comuns da dengue. O paracetamol e a dipirona são os medicamentos mais indicados, pois são seguros e eficazes. A dose e a frequência devem ser prescritas pelo médico, de acordo com o peso e a idade do paciente. É importante não exceder a dose recomendada, pois isso pode causar efeitos colaterais, como lesão no fígado ou no rim. Os medicamentos que devem ser evitados são os que podem aumentar o risco de sangramento, como a aspirina, os anti-inflamatórios, os anticoagulantes e os corticoides. Esses medicamentos podem interferir na coagulação do sangue e favorecer o aparecimento de hemorragias que podem ser fatais. Por isso, é importante consultar o médico antes de tomar qualquer medicamento, mesmo que seja de venda livre. O acompanhamento médico é fundamental, pois a dengue pode evoluir para uma forma grave, que requer atenção especializada. O médico deve avaliar o paciente periodicamente para verificar os sinais vitais, os exames de sangue e a evolução dos sintomas. O médico deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados, os sinais de alerta e a necessidade de internação se houver. Em alguns casos, a dengue pode evoluir para uma forma grave, chamada de dengue hemorrágica, que pode causar sangramentos, queda da pressão arterial, falta de ar, dor no peito, confusão mental ou convulsão. Esses sintomas podem surgir entre o 3º e o 7º dia de doença e indicam uma situação de emergência, que requer atendimento médico imediato. A dengue hemorrágica ocorre quando o vírus da dengue provoca uma reação inflamatória excessiva no organismo, que leva à ruptura dos vasos sanguíneos, à perda de líquidos e à falência de órgãos. A dengue hemorrágica é mais comum em pessoas que já tiveram dengue de outro tipo anteriormente, pois o sistema imunológico reage de forma descontrolada ao reconhecer o vírus. O tratamento da dengue hemorrágica é feito em ambiente hospitalar com cuidados intensivos. O objetivo é restaurar o volume de sangue, corrigir as alterações da coagulação, manter a pressão arterial, oxigenar o sangue e monitorar as funções dos órgãos. O tratamento pode envolver a administração de líquidos, sangue, plaquetas, oxigênio, medicamentos e outros recursos, de acordo com a necessidade de cada paciente.
A dengue hemorrágica é uma condição grave, que pode levar à morte em até 20% dos casos, se não tratada adequadamente. Por isso, é muito importante reconhecer os sinais de alerta e procurar ajuda médica o quanto antes, para evitar complicações e aumentar as chances de recuperação. Como se prevenir da dengue? A melhor forma de prevenir a dengue é combater o mosquito transmissor, eliminando os possíveis criadouros, como recipientes que acumulam água parada, pneus, garrafas, latas, vasos de plantas, caixas d'água, calhas, piscinas, etc. Esses locais são ideais para a reprodução do mosquito, que coloca seus ovos na água e dá origem às larvas, que depois se transformam em mosquitos adultos. Para eliminar os criadouros, é preciso seguir algumas medidas simples como manter os recipientes que armazenam água tampados ou cobertos com tela. Lavar e escovar os recipientes que armazenam água pelo menos uma vez por semana. Descartar ou reciclar os recipientes que não armazenam água, como garrafas, latas, copos, etc. Furar ou cortar os pneus que não estão em uso para evitar o acúmulo de água. Limpar as calhas e os ralos, para evitar o entupimento e o acúmulo de água. Trocar a água dos vasos de plantas e dos bebedouros de animais pelo menos uma vez por semana. Evitar plantas que acumulam água, como bromélias, samambaias, etc. Colocar areia nos pratos dos vasos de plantas, para absorver a água. Manter as piscinas tratadas e limpas com cloro e filtro. Denunciar os locais que possam servir de criadouro para o mosquito, como terrenos baldios, lixões, etc. Além de eliminar os criadouros, é preciso se proteger das picadas do mosquito, usando repelentes, mosquiteiros e roupas que cubram a pele, principalmente nas áreas e horários de maior risco. Os repelentes devem ser aplicados na pele exposta, seguindo as instruções do rótulo. Os mosquiteiros devem ser usados nas camas, nas janelas e nas portas, para impedir a entrada do mosquito. As roupas devem ser claras, largas e compridas, para dificultar a picada do mosquito. Além disso, é importante ficar atento aos sintomas da dengue e procurar ajuda médica se suspeitar da doença. Quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, menores as chances de complicações e de transmissão da doença. Lembre-se, se você tem dengue, você pode infectar outras pessoas, se for picado pelo mosquito. Por isso, é preciso se cuidar e se isolar, para evitar a propagação do vírus. A dengue é uma doença séria, que pode causar desde quadros leves até formas graves, com risco de morte. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em locais que acumulam água parada. A dengue não tem cura, mas pode ser prevenida e tratada. Neste vídeo você aprendeu quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico, qual é o tratamento e como se prevenir da dengue. Esperamos que essas informações sejam úteis para você e para a sua saúde. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário abaixo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!